Por que que existe tanta confusão na psicologia em relação à sua ciência? Uma confusão que ela é levada adiante, inclusive, pelas pessoas que querem eliminar a confusão, pelos professores e professoras que querem orientar a comunidade e que acabam gerando mais confusão. Eu vou fazer react aqui de um vídeo de um professor de psicologia, onde eu considero que essa confusão é levada adiante, é uma ilustração dessa confusão. Vamos lá? Bom, o vídeo é chamado Um Conselho para Quem Quer Começar a Estudar Psicologia, e é o vídeo de um professor aí da linha, vamos dizer assim, da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, psicologia analítica. Vamos ver o que ele fala. Algum conselho para quem quer começar a estudar psicologia? Depende. O que é que você está chamando de psicologia? Bom, aí começa um problema, né? Não tem muito o que chamar de psicologia. A psicologia é uma ciência estabelecida no tempo e no espaço, né? Há alguma divergência exata ali de quem é o real fundador, mas também há uma concordância da importância de Wundt, um alemão, que funda a psicologia, tem esse intuito, né? Ela é importante lembrar que também vão ter os experimentos soviéticos na época, vai ter William James dos Estados Unidos também com interesse em fundar a psicologia científica, mas tem que tomar um pouco de cuidado com qual psicologia você está falando. Na verdade, a psicologia é uma ciência fundada, estabelecida no tempo e no espaço. Ela começa como uma ciência da introspecção, como Wundt já colocou, com experimentos científicos, inclusive usando tecnologia da época, né? Obviamente uma tecnologia que hoje é arcaica, para fazer essas medidas empíricas dessa suposta introspecção. Isso claro que a psicologia vai se desdobrar, e um dos capítulos, por exemplo, desse desdobramento vai ser a psicologia, por exemplo, do inconsciente, com Freud, Jung, o behaviorismo nos Estados Unidos, a psicofísica russa, o materialismo francês, enfim, tem muitos caminhos após Wundt. Mas a psicologia, ela é um empreendimento localizado no tempo e no espaço e empiricamente mensurável de boa forma, né? Mesmo levando em consideração a psicologia dos povos de Wundt, está bem estabelecida a psicologia. Vamos voltar no vídeo dele então aqui, quando ele traz essa ideia. A psicologia acadêmica, faculdade de psicologia? Aí começa a psicologia acadêmica, faculdade de psicologia ou alguma psicologia específica. Bom, então ele está misturando coisas aqui. Aí ele fala que sugere que se for psicologia acadêmica, para você estudar a história da psicologia, para procurar um livro bom de história da psicologia. E aí ele cita esse livro, A Descoberta do Inconsciente. Bom, aqui tem um problema bem sério. Se você quer recomendar alguém que estude história da psicologia e você recomenda um livro sobre a descoberta do inconsciente, olha, o conceito de inconsciente, a ideia de inconsciente é um capítulo razoável, e é um capítulo um pouco à parte até na história da psicologia, um capítulo que foi incorporado. É curioso, porque muitas das ideias de inconsciente que existem na psicologia vieram de médicos, né? Profissionais de Freud era um médico, Jung também era um médico. E o que acontece é que a história do inconsciente, ela vai ser absorvida pela história da psicologia como um capítulo. Então você não pode indicar um livro de história da psicologia, um livro onde é a história do inconsciente. Até porque existe uma grande parcela da história da psicologia que não tem nada a ver com o conceito de inconsciente. Inclusive são contraposições ao conceito, reações ao conceito de inconsciente, ou então outras tomadas de perspectiva que tem mais a ver, por exemplo, enfim, a história da psicologia ela não é a história da psicoterapia. A história da psicologia ela tem a ver com a história de experimentos psicológicos em laboratório, tem a ver com todo o campo da psicologia social. Então, eu considero uma péssima recomendação para alguém que quer conhecer a história da psicologia, a história do inconsciente, porque é uma recomendação absolutamente enviesada. Eu entendo que o rapaz é junguiano, então de repente ele quer deixar as pessoas já um pouco mais dentro de um rebanho específico ali do inconsciente, né? Mas é uma péssima recomendação. É como se eu fosse behaviorista e indicasse algum livro, a história do comportamento humano, que fosse absolutamente behaviorista para alguém que quer entender a história da psicologia. Seria um equívoco também. Existem
livros muito bons de história da psicologia, que contam a história completa, naturalmente. Então, esse conselho que o rapaz dá para quem quer começar a estudar psicologia, eu considero furado, a não ser que você queira realmente já reduzir toda a psicologia à ideia de inconsciente. Infelizmente, essas confusões acontecem o tempo todo, seguidamente, e a gente escuta bons profissionais. Esse rapaz certamente é um excelente profissional, um grande professor aí da área dele, dando essa dica aí que considero, no mínimo, enviesada, mas eu diria que é bem furada. Ele consegue piorar um pouquinho, porque ele tá dizendo que ele tá dando essa dica porque tem poucas coisas que unem a psicologia multifacetada. E uma das coisas que une a psicologia multifacetada, segundo o que ele está dizendo, é a história do inconsciente, é o conceito de inconsciente. Sendo que, na verdade, o conceito de inconsciente muito mais divide a história da psicologia. Aliás, não sei nem se é a história da psicologia, mas ela não é consenso na história da psicologia. O conceito de inconsciente tem, inclusive, muito mais a ver, hoje em dia, até com umas noções clubistas ao redor de modelos psicodinâmicos, do que com unir a história da psicologia. A história da psicologia ela é muito maior do que os debates ao redor da ideia de inconsciente. Então, é um erro o que ele está falando, é absolutamente um erro dizer que o conceito de inconsciente é um ponto de unificação na história da psicologia. Isso é uma coisa que não pode ser dita porque é um equívoco sem tamanho falar uma coisa dessa, né? O conceito de inconsciente, talvez ele vá unir as escolas psicodinâmicas a um certo acordo ao redor da ideia de inconsciente, apesar de haver divergência, inclusive, entre eles, né? A ideia de inconsciente Freud e Jung, por exemplo, ela é diferente, né? Guarda algumas semelhanças históricas, conceituais, mas no fundo é diferente. Então não pode falar isso. Muito cuidado ao falar da psicologia. Muito cuidado ao falar. Então esse vídeo é um exemplo de uma grande confusão entre psicologia, psicoterapia, história da psicologia, ciência da psicologia. E é isso, infelizmente. A notícia que eu venho dar nesse vídeo aqui hoje, então, não é boa. Mas lembre-se que tudo que está ruim pode piorar. Então ele vai vir dizer aqui que a grande parte dos profissionais de psicologia, eu concordo com ele, tem um conhecimento, uma consciência histórica parca, ruim. É ruim a consciência histórica. Bom, esse vídeo é um bom exemplo, talvez, de que ela é ruim, de fato, né? De que ele está correto na constatação dele, de que tem alguma coisa errada. A gente precisa voltar a estudar a história da psicologia, né? Porque senão acontece esse tipo de coisa, né? Reinventando a roda, né? Não. Parece que a história da roda precisa, de fato, ser recontada, né? É o que tudo indica, que precisamos recontar a história da roda, na verdade, da psicologia, porque ela anda sendo bem mal contada por aí.